Olá pessoal, meu nome é Marisa Lobo, eu sou de Curitiba, sou psicóloga, educadora aqui de Curitiba do Paraná. Vocês estão vendo essas imagens aqui? Essas imagens foram feitas ontem à noite pelo pastor Davi Secundo, que é presidente das Igrejas Madureiras aqui do Paraná. Essa igreja ontem foi, na minha opinião, invadida por policiais que atenderam, claro, né, denúncias de que estava havendo um culto dentro dessa igreja, a Igreja Assembleia de Deus Madureira. Foram 9 viaturas, um caminhão guincho, CETRAN, Civil, PM, 9 viaturas e um caminhão guincho, para guinchar, sei lá quem, as pessoas, não sei, os carros que estavam lá na frente, numa igreja que presta um serviço para a comunidade. Os policiais não foram lá para parabenizar a igreja pelo trabalho que ela está fazendo. Eles foram lá para atuar, para levar gente preso, para levar pastor preso, para levar pessoas presas, né? Se ali estivesse acontecendo um culto. Ocorre que o culto que estava acontecendo lá era online. Então o número de pessoas que tinham lá eram pessoas que estavam no louvor e pastor pregando. E simplesmente a polícia chegou lá com 9 viaturas. Vou repetir, 9 viaturas, um caminhão guincho, PM, guarda municipal, tudo para fazer o quê? Prender as pessoas. Por causa de quê? Por causa dessa loucura, desse Covid-19, desses protocolos que estão vendo a igreja como se a igreja fosse um fator de risco. E a igreja não é um fator de risco. Igreja é serviço essencial. Eu até agora não tinha feito nenhum vídeo falando dessa questão da igreja, porque a questão política aqui em Curitiba é muito complicada, porque nós estamos vivendo um momento político, não queria aproveitar politicamente uma situação dessa, né? Mas infelizmente, independente de quem é o prefeito, independente do que está acontecendo a nível político, independente da minha posição política, independente de eu gostar ou não de prefeito ou de governo ou sei lá do que, independente, a igreja é sagrada, é inviolável o direito de culto, é inconstitucional você simplesmente entrar numa igreja cheia de polícia e fechar as portas. A igreja não pode fechar e a igreja não vai fechar. Eu espero que os pastores de Curitiba, pelo menos, do Paraná todo, né, do Brasil, comecem a perceber e a entender que nós estamos vivendo uma ditadura do Covid. Sempre ditadura. Estão se aproveitando do Covid para, enfim, colocar em prática, isso é mundial, então abre os seus olhos, colocar em prática o ódio que sentem pela igreja. Eu não estou dizendo aqui que o prefeito Rafael Greca tem ódio contra as igrejas, eu não estou dizendo aqui que alguém tem ódio, que isso aqui foi um ódio contra a igreja, estou dizendo que vocês não têm discernimento, que vocês não têm gestão, que vocês não entendem que é um serviço essencial, que vocês têm que tomar cuidado e carinho com a igreja que presta um serviço fantástico para a população brasileira. A igreja preenche uma lacuna da qual o governo não consegue preencher, nem federal, nem estadual, nem municipal. Então, como o pastor Davi Secundo falou num videozinho ontem à noite, coitado, né? Saiu do culto para fazer um vídeo todo educadinho, né? Porque ele é educado, porque ele não gosta de criar polêmicas. Então, eu gosto. Então, vamos criar uma polêmicazinha. Independente se você é a favor de Greca, se você é contra Greca. Independente, não é o caso de você usar de uma pandemia para lucrar politicamente, mas a verdade é essa aqui. A verdade é que a igreja foi invadida ou abençoada. Foram 9 policiais lá, 9 viaturas, né? Guarda municipal, foram dar os parabéns para a igreja pelo trabalho voluntário que a igreja faz em todo o Brasil, né? E aqui em Curitiba, principalmente essa Assembleia de Deus Madureira, que incansavelmente
tem seguido os protocolos, mesmo sem concordar, todos os protocolos da secretária de saúde, que é uma carrasca, que é uma megera, entendeu? Que já falou que a igreja é um local de contaminação. Só que vocês estão generalizando isso, porque se a igreja é um lugar de contaminação, tomando cuidado com todos os protocolos, ali todos estavam de máscara, todos estavam garantindo o distanciamento social. A maioria das igrejas de Curitiba tem feito isso, são educados. Eu sei que a minha Batista do Bacaxeri gastaram uma fortuna para se adequar. É o KIM na porta, é aplicativo para você entrar no aplicativo, para reservar o seu lugar, para entrar dentro da igreja. Uma igreja nossa que é gigante, não passa de 50 pessoas, o 30% do protocolo, ele não está sendo obedecido, porque ali não tem nem 10% para respeitar a autoridade, respeitar a prefeitura, respeitar o prefeito. E o que vocês fazem? Essa falta de respeito, não tem discernimento. Um gestor, ele tem que analisar cada caso. Se existe uma lei no Paraná que torna a igreja um serviço essencial, como é que vocês podem chegar lá aterrorizando, vou repetir, com 9 carros de polícia, com a polícia militar, com a polícia municipal? Como que vocês podem entrar dentro de uma igreja e simplesmente apavorar, assustar as pessoas desse jeito? Porque é isso que está acontecendo. Então eu não sei se é o senhor prefeito que manda fazer isso, ou se é alguém que odeia a igreja, porque chegar desse jeito que chegaram na igreja, com esse bando de policial. Tem bairros em Curitiba, gente, que tem assaltos, roubo de carros, tem assassinatos, biqueira, né, ponto de droga, não aparece uma polícia, um policial. Aí aqui no Paraná, no Brasil todo, por causa desse maldito Covid, aparece centenas de policiais nas praias do Rio de Janeiro, centenas de policiais nas casas dos outros, mas nas bocas vocês não estão indo. E lá está tendo contaminação. Vocês não estão entrando dentro do mercado, que estão lotados. Os supermercados estão lotados. Lotados. Sabe o que é lotados? Ninguém respeita distanciamento, uma confusão danada. Eu não vejo policial dentro do mercado botando ordem. Agora, recebe uma denúncia de que está havendo um culto, estava online, e aparecem lá todo organizado. Porque para vocês chegarem com 9 viaturas, com mais caminhão de guincho, com mais polícia polícia municipal, então alguma coisa já estava planejada, né? Então vocês já estavam organizados para isso. Vão cuidar de gente que está usando droga. Vão invadir os inferninhos que tem em Curitiba assim lotado, que ninguém recebe denúncia, né? Vão invadir os locais que estão acontecendo assaltos. Vão invadir biqueira, tá bom, gente? Não invadir igreja. Então fica aqui o meu repúdio. Eu não tenho nada contra o prefeito Rafael Greca, não tenho nada. Mas agora também não tenho nem a favor. Você entende? Porque eu acho que o prefeito tem que tomar uma atitude. O prefeito Rafael Greca que vá na mídia pedir desculpa para as igrejas pelo que vocês estão fazendo com a igreja. Pode não ter sido o senhor pessoalmente que mandou a polícia lá, mas há um protocolo dizendo que invada a igreja se receber denúncia. Primeiro vai investigar a denúncia. Se tivesse chego lá um fiscal, um policial, boa noite, olhado lá, aí ia ver que não tinha nada de culto, que não tinha aglomeração de pessoas, ia ver que tinha um culto online. Aí o fiscal ia embora bonitinho, porque tudo bem, recebeu uma denúncia. Eu entendo que tem que ir lá mesmo investigar, não é? Acontece que não foi isso. Chegou simplesmente durante o culto, interrompeu o culto, um monte de policial, de viaturas, e o pastor saiu para fora, né? O pastor Davi Secundo, que é o presidente da Assembleia de Deus Madureira, saiu no estado, saiu e foi atender esse bando de guincho, olha aqui,
de carro de polícia, olhem aqui, carros, né? Aí, ó, carro de polícia, polícia. Parece que tá tendo assassinato lá dentro. Parece que vocês estão na porta do inferninho. Porque quando a gente denuncia esses bailes que tem prostituição, que tem drogas, não aparece o máximo um policialzinho lá, vai dar uma olhadinha, capaz de dançar junto, né? Mas como a igreja, então vieram 9 carros de polícia, mais guincho, polícia militar, polícia municipal. Então, eu espero, senhor prefeito Rafael Greca, que o senhor vá na mídia e peça perdão para a igreja, explique o que foi que aconteceu nessa igreja Assembleia de Deus Madureira, já que foi provado, vocês mesmos provaram lá, que não tinha culto presencial, tinha culto online. Agora, um culto online precisa de um operador de vídeo, precisa de um operador da internet, então só aí vai umas 4 pessoas. Aí estava tocando louvor, então o louvor tem uma guitarra, o louvor tem um baixo, o louvor tem uma bateria, e o louvor tem as pessoas que cantam, então deveria ter nessa igreja umas 10, 15 pessoas, só, era um culto online. Todas as igrejas têm o direito de fazer culto online. A igreja não pode fechar. A igreja tem que ficar aberta. E o gestor que persegue a igreja tem que ser perseguido nas urnas, nas eleições. Como? Não votando nessas coisas aí. Infelizmente, falta bom senso, falta carinho, falta responsabilidade social, falta uma gestão responsável. Ninguém aqui é criança, ninguém aqui é criança. As pessoas sabem, a igreja sabe, a igreja está se adaptando para poder chegar e fazer o que os governos, o que as prefeituras estão pedindo. Embora a gente ache um exagero total, mas tudo bem, vamos respeitar a gestão municipal, vamos respeitar a gestão governamental, vamos respeitar os protocolos, mas exagero passa dos limites. Exagero é passar dos limites. Nunca vi aqui em Curitiba esse tanto de polícia para fazer absolutamente nada. Eu nunca vi. Eu nunca vi chegarem no lugar com 9 viaturas, com caminhão de guincho, com polícia militar, com polícia municipal. Eu nunca vi chegarem tantos agentes, né, para fiscalizar. Vá para Cracolândia. Vá lá no centro de Curitiba, tirar aquelas pessoas, senhor Rafael Greca, que estão na rua, passando fome, sem máscara, sem álcool, passando frio. Vá tirar essas pessoas da rua. O senhor pode dizer que faz, né? Porque tudo o senhor faz tudo, né? Inclusive isso. Isso não é responsabilidade, não é uma gestão responsável, isso é indigno, isso é perseguir a igreja não merece, a igreja de Curitiba faz um trabalho fantástico, a Madureira faz um trabalho fantástico, agora as igrejas estão com medo de fazer culto, imagine, trancado, parece comunismo isso, trancado dentro, escondidinho para fazer culto, está cheio de locais que estão fazendo inferninho, trancado lá, fazendo barulho, ninguém denuncia, ninguém nada. Mesmo quando denuncia, manda uma pessoa lá para ver um fiscal. Olha, pastor, estão falando aqui que tem culto, mas estou vendo que não tem, tá? Obrigada, tchau. Você entende? É obrigação atender uma denúncia? É. Mas chegar com 9 carros, que esse bando de efetivo policial, para autuar uma igreja, você entende? Que estava fazendo culto online. É absurdo o que aconteceu em Curitiba. Então vocês passem esse vídeo, vamos dar voz aos exageros que têm acontecido nos protocolos do Covid-19. Nós sabemos que estamos em pandemia, nós sabemos que temos que usar máscara, nós sabemos que temos que ter distanciamento social, mas nós sabemos também que tem serviços essenciais que não podem ficar fechados. Assim como o supermercado tem que ficar aberto, porque as pessoas têm que ir lá se alimentar, comprar alimento, as igrejas têm que ficar abertas, porque se tiver, eu sou psicóloga, se tiver alguém que está passando por um momento difícil nesse episódio, com ansiedade, com depressão, não tem quem buscar,
Não vão no médico porque tem medo de ir no médico e contrair Covid. Não tem psicólogo para todo mundo. Não tem gente atendendo online para todo mundo. Passa na frente de uma igreja, às vezes tentando suicídio, e entra porque a porta está aberta. Então, a igreja tem que permanecer com a porta aberta. As igrejas têm que continuar funcionando. Agora, se elas estão fazendo culto online ou culto presencial, quem vai lá investigar tem que ter esse critério. Não podem chegar numa igreja assustando. O que vocês querem mostrar? Poder? Que o poder público, o gestor tem poder, ele tem poder de fechar, ele tem poder de abrir. Vocês não têm poder de fechar igreja. Seja em pandemia, o raio que eu parta, não tem poder de fechar igreja. Igreja é um serviço essencial, há uma lei aqui no Paraná, é serviço essencial. Vocês gestores, vocês prefeitos aí, todas as cidades, têm que ter discernimento. Não pode chegando dessa maneira como se fosse uma invasão, como se fosse uma Cracolândia, sei lá, como se fosse uma boca cheia de bandido. Não podem fazer isso com a igreja de Cristo. Direito de culto é inviolável. Eu estudei direitos humanos e uma das maiores conquistas dos direitos humanos é a liberdade religiosa. Está na Convenção Americana de Direitos Humanos, está em todas as leis, está na nossa Constituição. O direito ao culto é sagrado. Agora, as igrejas estão fazendo culto online. Deixa as igrejas fazerem culto online. Deixa as igrejas fazerem culto com 30% da sua capacidade, conforme o protocolo do governo do estado. Vocês não podem fechar a igreja. Então, fecha mercado, fecha clínica, fecha tudo. Porque todo lugar tem a probabilidade de contrair o coronavírus. Todo lugar tem. Não venham enganando as pessoas que não tem. Parece que o mercado que é uma empresa grande, né? Que inclusive arrecada muitos impostos. Então, esse mercado não tem problema nenhum. Parece que o vírus não atua lá. Parece que o vírus dentro do supermercado não tem força. Ele tem força dentro da igreja, é? Ele tem força aqui dentro da igreja, é isso? Não se metam no culto das pessoas, do ser humano, que é um direito. Não invadam mais igrejas desse jeito. Está acontecendo no Brasil todo. É um absurdo. E alô, presidente Bolsonaro, mas alô também Davi Alcolumbre, alô também Maia. Vocês têm que conversar a respeito disso. Porque quando o Bolsonaro fala que igreja é serviço essencial, que não tem que fechar a igreja, ele tem razão, ele está certo. É o governo que tem que reunir com as principais lideranças das igrejas todas, conversar, pedir gentilmente, bolar um protocolo junto com as pessoas. Não se faz protocolo do achismo. Eu acho porque eu sou da saúde, eu acho que tem que ser assim. Ah, porque eu sou da igreja, eu acho que tem que ser assim. Ah, porque eu sou da logística, eu acho que tem que ser assim. Não é achismo. Ninguém entende nada de nada. A prova disso é um monte de protocolo que vai e vem, que muda toda hora, porque está todo mundo perdido. Estamos aprendendo juntos, mas uma coisa a gente já sabe, que usar máscara, distanciamento e limpar as mãos com álcool não vai contrair o Covid. Uma coisa a gente já sabe, se a pessoa não tem febre, ela não tem sintomas e a capacidade dela passar o vírus para outra pessoa é muito menor, ainda mais estando as duas pessoas com máscara. Então nós estamos fazendo a nossa parte. A igreja estava fazendo a parte delas. Tanto que chegaram lá, estava todo mundo de máscara, com exceção das pessoas que estavam cantando, de quem está pregando, ou eu que estou falando aqui com você, que não tem como usar máscara. Porque estamos em casa. A igreja é a casa. Essas pessoas que estão lá fazendo culto online, elas estão lá por amor a Deus, por amor às pessoas que precisam ouvir uma boa palavra, seja pela internet, seja pelo que for. Vocês não têm o direito, seja você quem for, prefeito da onde for, governador de que estado for, tudo tem limite. Vocês não têm o direito de amedrontar a igreja dessa forma. Isso é uma perseguição religiosa. Você pode até dizer, não é, estavam ali fazendo obrigação. Não estavam fazendo obrigação. Não é assim que se faz obrigação. Se recebeu uma denúncia, vá uma pessoa investigar. Investigou, tem culto, fala para o pastor, pastor,
tem que mandar essas pessoas embora, o senhor está sendo autuado porque a igreja está lotada. Aí você tem razão. Mas ninguém foi investigar se era verdade. Simplesmente a primeira denúncia, que pode ser de alguém que não gosta da igreja evangélica, né? Isso é perseguição religiosa. Não gosta, denuncia, aí vocês já, o preconceito contra a igreja, já vão com todo mundo, vamos lá arrebentar, tirar. O que vocês queriam? Que fosse para mídia o quê? O pessoal dizendo, olha que lindo que vocês são. Então eu estou mostrando a vergonheira que foi isso mesmo. 9 carros de polícia entrando dentro, invadindo a rua inteira de polícia. Olha que lindo, né? Se fosse uma Cracolândia, eu ia ficar super feliz, né? Se vocês tivessem a caça de traficantes, de contrabandistas, eu ia ficar muito feliz, ia dizer, olha que serviço maravilhoso do prefeito Rafael Greca. Mas o que é isso aqui? É só porque receberam uma denúncia de que a igreja estava fazendo culto e não tiveram a capacidade, a dignidade, o bom senso, o carinho, o respeito de mandar uma pessoa lá, de investigar, ver se era verdade mesmo, né? Antes de chegar com esse batalhão de gente, de coisa. O que queria que esse monte de carro de polícia? Levar quem preso? Hã? Os pastores? Quem estava tocando? Quem estava assistindo o culto? É isso que está acontecendo? Então fica aqui o meu repúdio. A igreja brasileira tem um serviço, presta um serviço relevante para a sociedade. Não é justo que nesse momento de pandemia, e eu falo agora como psicóloga, né? Nesse momento de pandemia, onde mais as pessoas precisam da igreja, que a igreja seja tratada como um serviço qualquer. Ela não é um serviço qualquer e ela não é um serviço criminoso. A igreja salva vidas, a igreja salva pessoas. Vou repetir, se uma pessoa que está angustiada, amedrontada com esse coronavírus, porque nas televisões só pânico, toca terror, os governos, as prefeituras tocando terror, se uma pessoa sai angustiada de casa, com ideação suicida, com depressão, ideação suicida, encontra uma porta à igreja aberta, ela entra. É psicológico e é espiritual. É psicológico. Ela entra em qualquer igreja, católica, evangélica, ela entra, ela senta no banco e ali começa a refletir. Igreja salva vidas. Eu sei que vocês devem achar que, sei lá, o que nós somos, o que as igrejas são, mas saibam que se não morre mais gente, se não tem mais traficante, se não tem mais bandido, usuário de drogas nesse país, é porque as igrejas acolhem, é porque as igrejas transformam. Então fica aí o meu repúdio. 9 viaturas policiais. PM, Polícia Municipal, caminhão de guincho, tudo aqui na igreja a Madureira Central, na sede da Madureira, pastor Davi Secundo, do Paraná, aqui no Paraná, aqui em Curitiba, né? Vamos falar Curitiba, porque aqui é assim, cada cidade tem um protocolo diferente, então cada cidade tem um gestor diferente, cada cidade cuida diferente. Tem cidades que tem amor, tem carinho, tem respeito pela igreja. E tem cidade que tá nem aí quem é você. Só lembra da igreja na época de eleição, porque precisa de voto. Nenhum prefeito vai ganhar a eleição em Curitiba sem apoio da igreja evangélica. Nenhum presidente vai ganhar a eleição no Brasil sem apoio e união da igreja evangélica. Nenhum governador vai ganhar eleição nesse estado, ou no Rio, ou em São Paulo, ou em qualquer lugar, sem apoio da igreja evangélica. E ainda mais se a igreja católica se solidarizar com isso que aconteceu em Curitiba e que está acontecendo em vários lugares do Brasil, aí que vocês não ganham mesmo. Talvez seja por isso o desespero. Então vão impedir que o nosso povo faça culto online agora? Vão impedir que o louvor toque lá na igreja? Vão impedir que as pessoas que limpam a igreja? O que é isso? Fechem os mercados então, fechem os hospitais. Não dá nem para cuidar das pessoas com Covid, porque os que estão cuidando são as pessoas que mais são vulneráveis e mais são grupos de risco, na verdade, são aqueles que estão cuidando nos hospitais. Então vai ter que fechar. E fecha o mercado também, os supermercados grandes, porque ali é uma lotação danada. Eu não entendo isso. Olha como vocês não têm gestão.
Um gestor precisa ter uma gestão responsável, sensível aos anseios do povo. Se a máscara funciona, se o distanciamento funciona, se limpar as mãos com álcool funciona, para que essa tortura? Para que ficar torturando o povo? Se reúna com as igrejas, não é só para discutir, se reúnam para adotar lá na hora, escreve o decreto lá na hora, junto. Olha, vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso. As igrejas pequenas não têm como funcionar. Como não tem? Elas também têm que funcionar. Se cabe 30 pessoas na igreja, e se o 30% é que tem que funcionar no protocolo, pode ter 30%, então que tenha 3 pessoas dentro do culto. O pastorzinho vai fazendo culto, vários cultos por dia, vai pondo na internet, as pessoas vão tendo a chance de estar ali na igreja. Se é uma igreja que tem um espaço grande, como a minha igreja do Bacaxeri, ali é gigante. Ali tudo organizado, 3 metros, o secretário quer 3 metros para lá e para cá, dá 16 metros quadrados. A igreja fez tudo bonitinho, a igreja comprou aquele plotter de álcool, a igreja comprou o aplicativo bonitinho. Por que essa não pode funcionar? Por que não pode? É justo vocês chegarem desse jeito dentro de uma igreja, aterrorizando o bairro todo como se fosse bandido? Não aceito, não posso aceitar, independente se eu gosto ou se eu não gosto de prefeito de Curitiba, de governador ou de sei lá o quê, independente disso, o que o prefeito de Curitiba fez foi grave, né? O que a prefeitura de Curitiba fez foi grave, e o prefeito Rafael Greca, que trate de achar os responsáveis, que trate de ir na mídia e pedir desculpa para a igreja, porque quando chega a eleição, o senhor pega o seu carro e vai até visitar pastor, que eu sei, porque eu mesma levei o senhor para visitar um pastor, tá bom? Então, em época de eleição, os pastores prestam, as igrejas prestam. Em época de eleição, vocês vão lá com um discursinho para acalmar o povo e dizer para o povo exatamente o que eles querem ouvir. E o povo é inocente, acaba votando. Então, gente, é um momento muito sério, é um momento muito dramático que nós estamos vivendo. Eu não estou dizendo que foi o próprio prefeito Rafael Greca que falou, polícias, vão lá invadir a igreja. Eu não estou dizendo isso, eu estou falando de gestão responsável. Quando você faz uma reunião com o comitê do Covid, você tem que colocar a igreja como peça fundamental e tem que olhar com carinho, com cuidado para a igreja. Não se pode admitir que numa única denúncia vá um efetivo tão grande desse assustar a população. Vá lá, quando for denúncia de igreja ou qualquer denúncia, vocês vão lá com um carro, entra uma pessoa educadamente, dá uma observada, se você vê que é só culto online e que não tem nada de aglomeração, não há nem necessidade de chamar atenção. Chegue discreto, saia discreto. Se tiver alguma coisa que você acha que é demais, converse com o líder, não aterrorize. Chegue com toda a educação. Não estou dizendo que eles não chegaram com educação, mas que educação é essa? É uma falta de respeito de educação. 9 carros de polícia chegar numa igreja, a rua inteira. Imagine para os moradores o desespero que foi isso. Você está à noite lá e de repente essa aglomeração de policiais, porque foi o que vocês fizeram. Uma aglomeração para impedir que uma aglomeração acontecesse. Olha aqui essa cena. É uma aglomeração de pessoas. Parece que está tendo uma reunião de policiais ali, né? Uma aglomeração de policiais entrando dentro de uma igreja, colocando uma igreja em risco, inclusive as pessoas em risco, porque se vocês vão com esse bando de gente aqui, ó, vocês estão aglomerando, aí vocês entram dentro da igreja, a igreja tem lá umas 15 pessoas fazendo culto, aí entra mais umas 30, sei lá quantos policiais foram, né, porque é 9 viaturas. Se você colocar 9 viaturas que tem um policial, mais 1, 2 que tem dentro, já deu mais de 30 pessoas. Entra dentro da igreja, coloca as pessoas que estão lá, que não estavam aglomerando, estavam tocando louvor só, porque o culto era online, vocês colocam todo mundo em risco, então não tem coerência o que vocês estão fazendo. Então vou ensinar, se eu fosse gestora aí de Curitiba, o que eu faria, né? Se eu estivesse responsável por esse comitê de gênero, eu não queria numa televisão, que nem a secretária da saúde falou, que igreja é um ponto de contaminação do HIV lá, do vírus, né? Do vírus. Que a igreja é um ponto de contaminação do Covid. Dizer que tem que fechar as igrejas. Não tem que fechar as igrejas coisa nenhuma.
Igreja é um local de culto resguardado pela Constituição, pela lei. Igreja é um local de culto resguardado pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Igreja aqui no Paraná é um serviço essencial. Se não pode ter aglomeração, todos já entenderam. Os protocolos que foram feitos pelo Estado, pela própria Prefeitura, estão sendo seguidos à risca, mas internet, culto pela internet vai acontecer. A Prefeitura não pode impedir que isso aconteça. E se a Prefeitura impedir que isso aconteça, você tem que fazer do mesmo jeito, tá bom, gente? Porque tudo tem limite. O que nós temos que fazer é educar para não punir. Nós temos que ensinar o nosso povo, como nós estamos fazendo, ensinando o nosso povo a se cuidar, a obedecer os protocolos de entrada e de saída dentro das suas casas, de entrada nos mercados, de entrada nos serviços, tudo bem. Ensinar o nosso povo a usar máscara, a ficar num distanciamento social de 1,5 metro, passar álcool, andar com o alquinho dentro da mão, isso já é suficiente, porque se não for suficiente, que coerência que tem isso? Fica obrigando a pessoa a usar máscara, obrigando a pessoa a ficar distante, obrigando a pessoa a não visitar ninguém. Se isso funciona, se a máscara funciona, se o distanciamento, o álcool funciona, não há necessidade disso, de impedir as pessoas de irem e vir, de impedir as pessoas de irem para parques, de pedir as pessoas de irem para a praia. Tem que ter uma fiscalização lá para evitar aglomeração. Mas tem coisas que é responsabilidade minha, é responsabilidade tua. Olha o que está acontecendo no Brasil. O comércio todo fechado, comerciantes perdendo tudo que tem, que conquistaram a sua vida toda, por falta de planejamento de quarentena, planejamento, gestão responsável e sensível. Eu tenho que fazer isso, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho que olhar a dor daquele que vai pegar o Covid e que vai super inchar lá o sistema de saúde, mas também eu tenho que prestar atenção nesse que vai passar fome, que vai perder seu negócio, que vai ficar depressivo, que pode tirar sua vida por causa disso. É morte do mesmo jeito. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, só para encerrar, mostrando para você mais uma vez, isso aqui é um filme que aconteceu ontem à noite, no culto da noite da Igreja Assembleia de Deus Madureira, aqui do Paraná, de Curitiba, pastor Davi Secundo. Ontem ela foi invadida a partir de uma denúncia que estava havendo um culto lá dentro, e chegaram 9 viaturas, um caminhão de guincho, polícia militar, polícia municipal, e foram lá para autuar a igreja, com esse monte de carro e guincho, de certo iam guinchar a igreja, não sei para que o guincho, iam tirar os carros da frente da igreja. É claro que tem carro na frente da igreja. Se estava acontecendo um culto online, no mínimo tinha lá umas 10 a 15 pessoas, que são os operadores, é normal. Então o gestor tem que entender de tudo para não fazer besteira. Foi uma besteira que a Prefeitura de Curitiba fez. Eu espero que as autoridades do poder público venham a público e pedir perdão para a igreja, porque a igreja é serviço essencial, não pode ser fechado, os cultos online, as portas têm que estar abertas, porque há uma epidemia, uma pandemia silenciosa acontecendo, como o desdobramento do Covid, que é a questão da saúde mental, ansiedade, depressão aumentando, fibromialgia nas pessoas aumentando por causa da ansiedade e da depressão. É pessoas com ideação suicida, é pessoas tirando a sua vida que não está sendo computado, porque você só enxerga agora Covid. É pessoas morrendo, piorando o estado de saúde porque não podem ir para o médico, porque cirurgias estão sendo impedidas de acontecer, consultas, tudo virado no Covid, né? Tudo. Então falta bom senso, falta discernimento, falta uma gestão responsável e falta carinho pelas igrejas, tanto católicas como evangélicas, como outras igrejas. Falta um carinho, não estou falando porque é uma igreja evangélica, eu estou falando porque é um serviço essencial, que nesse momento a saúde mental das pessoas está em risco e nós temos que dar conta disso. Porque por trás da epidemia do Covid, da pandemia do Covid, tem outras pandemias acontecendo. A violência doméstica, a violência, abuso sexual contra a criança, né? A violência psicológica. Isso aqui é uma violência psicológica.
você chegar dessa maneira que a Prefeitura de Curitiba chegou numa igreja, Assembleia de Deus Madureira de Curitiba. Chegaram com 9, para você que está chegando agora, com 9 viaturas. 9. Numa boca de fumo, numa Cracolândia, não chegam esse monte de viatura. Nos assaltos que acontecem em Curitiba, nos crimes hediondos que acontecem em Curitiba, não chega esse monte de viatura, tratando a igreja como bandido. Isso não dá para aceitar, independente se você que está aí atrás da telinha é um político que é a favor desse ou a favor daquele, tem coisas que não dá para aceitar. Então, independente de política, independente de quem está na prefeitura, é uma coisa que você não pode aceitar. Você que é cristão, você que é um líder, você que tem pessoas, seguidores que seguem você, eles querem uma posição tua. Então a posição minha não é essa de querer matar o prefeito. Prefeito, eu quero que o senhor venha a público e que o senhor peça perdão para a igreja e que o senhor fale desse exagero e que o senhor tome conta da cidade, da segurança da cidade que está um caos, ao invés de ficar se preocupando em botar efetivo para perseguir a igreja. Porque é isso que aconteceu. Então, se eles não fizeram contra a sua vontade, se não foi vontade do Senhor que isso tivesse acontecido, então faça alguma coisa. Responsabilize as pessoas. O certo num protocolo... É que tem muita gente que não sabe fazer protocolo. O certo num protocolo desse é fazer uma reunião com todas as pessoas. Fizeram. Só para se defender, passar a mão na cabeça dos pastores, fizeram reunião, pastor, e agora o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer isso. Ninguém se preocupou em fazer na hora, vamos fazer um protocolo, e vocês, pastores, é que vão investigar, é vocês mesmos que vão denunciar quando tiver alguma coisa errada, vocês mesmos vão obedecer, vocês mesmos vão fazer essa parte, não deixar que a polícia faça o trabalho dela, que a polícia chega, não importa, falou que o templo está aberto, que está tendo culto, é uma denúncia, eles chegam com esse monte de efetivo lá para prender as pessoas, né? Deve ser isso, porque hoje o crime é esse, o crime não é roubar dinheiro, o crime não é mensalão, o crime não é lava-jato, o crime não é roubar milhões, o crime não é investir milhões lá em paraísos fiscais, o crime não é dinheiro dentro da mala, o crime não é tráfico de drogas, o maior crime é se você estiver fazendo culto dentro das igrejas, esse é o crime. Então há uma perseguição contra o conservadorismo, o cristianismo. Gente, só você que não sabe que há. Se não há do prefeito, vão falar, o prefeito não sabia, o prefeito não soube, tá bom. Então alguém está se aproveitando do Covid e é responsabilidade do prefeito saber por que isso aconteceu e é responsabilidade do prefeito vir à tona e pedir perdão para a igreja. É isso que é responsabilidade do prefeito. É pedir perdão e responsabilizar as pessoas. E é assim que tem que fazer. Se há uma denúncia, vá uma pessoa lá, um fiscal. Primeiro, saber se a denúncia é verdadeira. Depois faz esse circo, essa palhaçada aí, que nem precisa desse circo todo, né? Esse circo aqui é para bandido. Não é para gente honesta, digna, que está dentro da igreja orando pela cidade, orando pelas autoridades, orando pela sua família. Não é. Isso aqui é coisa para bandido e a gente não pode aceitar que prefeito nenhum faça isso com igrejas. Igrejas têm que ser respeitadas com ser humano nenhum. Santa Catarina, esses tempos aí, o que aconteceu? A polícia entrou dentro de uma casa porque fizeram uma denúncia que estavam orando. Tinham 5 pessoas dentro da casa orando e a polícia apareceu. Isso está generalizado, acontecendo no Brasil todo, em prefeituras que não dão valor para a igreja. Não veem a igreja como serviço essencial. Ela é essencial. Você gosta ou não, a igreja é serviço essencial. Ela preenche as lacunas que nenhum governo consegue preencher, seja federal, estadual ou municipal. A igreja que está lá doando alimentos, a igreja que está lá acolhendo as pessoas com depressão, a igreja que está lá dando roupa, dando alimentos, porque vocês não conseguem fazer e nunca vão conseguir. Porque cada esquina, cada rua tem uma igreja.
E a igreja está lá para acolher as pessoas. A igreja se movimenta, se você não sabe o serviço da igreja, mesmo a igreja pequenininha, ela se movimenta na Santa Ceia, ela pede doação de alimentos e ela faz as cestas básicas. Estão entregando para as pessoas que não têm emprego, porque graças a essas ações desastrosas, exageradas durante a pandemia do Covid, é que nós temos milhões de desempregados e milhões já de comércios sendo fechados. Aqui em Curitiba já centenas de comércios sendo fechados. Como é que fica a saúde mental dessas pessoas? Não é importante para você? Pois uma gestão responsável tem que se preocupar com as 4 dimensões do indivíduo: biopsicossocial e espiritual. Esse trabalho que as igrejas, que as nossas igrejas, falo nossas igrejas católicas, evangélicas, fazem no Brasil, no mundo, é muito importante. Se não fosse as igrejas, o país estaria muito pior do que está. Então, entendam, seus gestores, as igrejas como aliados e não como inimigos, porque isso que aconteceu em Curitiba, na Igreja Assembleia de Deus Madureira, e no bairro Cajuru, a igreja do pastor Davi Secundo, chegar 9 viaturas com esse monte de mais de 30 pessoas policiais para autuar uma igreja porque receberam uma denúncia que a igreja estava fazendo culto e a igreja não estava fazendo culto online, presencial. A igreja estava fazendo culto online, não estava fazendo culto presencial. As pessoas estavam de máscara, com exceção das pessoas que estavam cantando e louvando naquele momento. Tem barulho, tem som? Tem. Não pode ter som alto mais, né? Não pode, os vizinhos não podem ouvir as igrejas cantando? Que vão denunciar, porque cantar é ruim, o Covid também se manifesta cantando. Gente, bom senso, tá? Respeito pelas igrejas. É absurdo o que aconteceu aqui em Curitiba, cidade de Curitiba. 9 viaturas da polícia, polícia militar, polícia municipal, guincho, foram na igreja, atenderam uma denúncia de que estava tendo um culto. E chegando lá, era um culto online. Então, olha o absurdo como a polícia, isso no Brasil inteiro é generalizado, não tem discernimento, não tem comando. Não tem um comando amoroso, digno, respeitoso com as pessoas. Toda pessoa merece respeito. Bandido merece respeito. Por que a igreja não merece respeito? Se bandido tem seus direitos constitucionais, como é que a igreja não tem seus direitos de defesa constitucional? Porque aqui chegou para prender, só não prendeu ninguém porque era mentira. Tá bom, gente? Então fiquem com Deus, que é meu repúdio. Infelizmente, eu não queria no momento de política, né, que está acontecendo eleições agora, daqui a pouco, se aproveitar do momento desse para polemizar. Não fiz isso até agora, mas acontece também que vocês não ajudam, né? Isso aqui é absurdo e eu espero do fundo do meu coração que o prefeito Rafael Greca venha a público repudiar o que aconteceu. Não sei se vai ter volta, tá? Mas repudiar isso que aconteceu. Não acho justo também usarem politicamente toda essa desgraceira, mas também não acho justo a gente ter que calar a boca, não poder falar nada. Tem que falar. Com todo o respeito que os policiais não tiveram com as nossas igrejas, não é os policiais não tiveram, vamos deixar claro. É o comando disso aqui, quem comandou isso não teve. Esses policiais entraram lá bonitinho, né, não desrespeitaram nada, mas o desrespeito da ação. Receberam uma denúncia, está tendo culto numa igreja, você vai com 9 carros de polícia, caminhão de guincho, polícia militar, polícia municipal e todo esse efetivo, sendo que quando a gente chama que está acontecendo um assassinato, tem uma biqueira, não aparece um policial. Quando aparece, entra lá, não sei o que acontece, sai de lá e as coisas continuam do mesmo jeito. Então, levam muito tempo para chegar e de repente, numa denúncia, a igreja está tendo culto, aparece montoeira de gente, tudo de uma vez, botando as pessoas que estão lá dentro em risco, porque apareceu mais de 30 pessoas, 9 carros de polícia. O que é isso, gente? Estão pensando que vocês estão aonde? Nós estamos num país comunista? Nós estamos em Cuba? É proibido, a igreja subterrânea tem que ficar trancada quietinho, agora não vão poder mais fazer culto alto, não vai poder mais ter som, né? Tem que, abaixa o som aí, todo mundo quietinho, vamos orar a Deus quietinho, vamos fazer culto quietinho, porque senão a prefeitura vai ouvir, um vizinho vai ouvir e vai denunciar, a polícia vai aparecer aqui com 9 carros policiais. Tenha santa paciência. Igreja
é serviço essencial. Tem que estar aberta. Igreja preenche uma lacuna da qual o governo nunca vai preencher. Igreja faz um trabalho essencial para a comunidade. Se não tem mais gente morrendo, se não tem mais gente se matando, se não tem mais gente passando fome, não é por causa da prefeitura, é por causa da igreja, tanto católica como evangélica, como outras igrejas, que estão acolhendo as pessoas, que estão levando alimentação. Então, como o pastor Davi Secundo falou, pensei que estavam chegando ali para orar ou para agradecer o trabalho que a igreja tem feito para o município, né? Não, foram lá para prender pessoas. Mas quando chegaram lá, viram que era um culto online. Isso tudo poderia ser evitado se chegasse lá um fiscal e observasse, olha, recebemos uma denúncia. Eles não chegaram para investigar se era verdade, eles chegaram já para prender, para lacrar e fechar a igreja. Tá bom, gente? Fique com Deus, que é o meu repúdio aqui da cidade de Curitiba, do Paraná, tá bom? Igreja Assembleia de Deus Madureira, fiquem com Deus, estamos com vocês, orando, pedindo a Deus que tudo isso se restabeleça. Vamos fazer a nossa parte, adotar os protocolos que os governos, as prefeituras estão mandando a gente adotar, mas entendo, senhores gestores, prefeitura igreja é serviço essencial. Só adotar os protocolos do Covid, de entrada, de saída, de permanência, só é serviço essencial. Não é justo vocês impedirem a igreja de funcionar desse jeito. Então fechem os supermercados, porque lá está cheio de Covid. Mas não pode por quê? Porque as pessoas têm que se alimentar, pois igreja é a mesma coisa. As pessoas precisam se alimentar espiritualmente para que a saúde mental delas esteja bem, para que elas não fiquem depressivas, não fiquem mais doentes e não fiquem doentes e não se contaminem com essa doença mental, que é uma das piores coisas que está acontecendo no mundo, é isso, é a saúde mental. Cerca hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, 320 milhões de pessoas sofrem de depressão, das quais 800 mil tentam suicídio. Então presta atenção no que eu estou dizendo como psicóloga. A saúde mental da população brasileira, mundial, está em risco por causa de má gestão do Covid durante essa pandemia do Covid-19. Gestão responsável, gestão amorosa, gestão com responsabilidade e com dignidade. Isso não se faz com ninguém. Tratar igreja como se fosse bandido. Igreja não é bandido. Igreja é lugar onde as pessoas vão que estão desesperadas, onde as pessoas vão porque precisam de ajuda. E quanto mais as pessoas buscam ajuda nas igrejas, principalmente nesse momento, menos vão sobrecarregar o sistema público de saúde. Eu não sei se vocês sabem, então eu vou ensinar, que muitas pessoas, por ansiedade, têm os mesmos sintomas do Covid, que é febre, que é tosse, que é problema de respiração e dores no corpo. Esses 4 sintomas estão sendo diagnosticados como Covid e muitos chegam lá e não é Covid, é ansiedade. Então, para não sobrecarregar o Sistema Único de Saúde, preste atenção no que eu vou dizer. A saúde mental precisa ser resguardada e as igrejas funcionam como um poderoso acolhimento para a saúde mental nesse momento. Então, nesse momento, nós temos que acolher e unir forças. Não nos revoltarmos contra a igreja. Quem deu essa ordem foi inconsequente, essa ordem não foi boa, não foi viável, foi ruim. Tem que chegar numa igreja quando denunciam um culto, eu entendo, uma aglomeração de pessoas, chegam lá, vão investigar uma pessoa. Se isso está acontecendo, conversa com o líder, desfaz aquilo imediatamente. Aí se houver segunda vez a reincidência, aí toma uma atitude. Não chegar desse jeito, uma denúncia, chega 9 viaturas, mais um caminhão guincho, mais polícia militar, mais polícia municipal. Chegam desesperados para pegar o quê? Bandido lá dentro? Não. Gente cantando louvor, pastor pregando. É isso que vocês acharam que encontraram lá. Não tinha culto, ainda mais numa igreja dessa, que eu conheço, pastor Davi Secundo. Ele é nosso amigo pessoal. E ele é uma pessoa séria, um advogado sério,
que obedece às leis, obedece os protocolos, tudo bonitinho, funcionando, vocês entraram no lugar errado, na hora errada. Isso porque falta de gestão, discernimento, respeito, consideração pela igreja. E é justamente a igreja que elege vocês, né? Que elege todos os políticos dessa nação. Então, gente, vamos ficar de olho, tá bom? Gente que tem coragem, não que se aproveita disso também, tá, gente? Então, fica aí o meu repúdio às ações desastrosas da Prefeitura de Curitiba contra as igrejas evangélicas aqui na nossa capital, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.